Muito bem, pessoal, nós vamos continuar o estudo do título crédito tributário. E nós havíamos visto já nas aulas anteriores a necessidade do lançamento constituindo o crédito tributário para que a Fazenda Pública possa exigir o tributo. Estávamos vendo no final da última aula, fiz aquela pergunta, na hipótese de que haja na ocorrência do fato gerador uma legislação e ao se fazer o lançamento outra legislação, qual será a aplicada? Então vamos lá para a tela, vamos lá. Esta é a situação que eu quero definir agora. Na ocorrência do fato gerador, estava em vigor a legislação A com uma alíquota de 10%. Na época do lançamento, uma legislação B com alíquota até mais favorável, de 5%. Qual a legislação a ser aplicada? Nós vamos utilizar o caput do artigo 144. Vamos voltar a ele, então, está lá. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente na época do fato gerador, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Então, voltando para aquela nossa perguntinha, como regra, aplica-se ao lançamento a legislação A da nossa figura. A legislação vigente na época do fato gerador, muito embora aquela vigente na época do lançamento seja até mais benéfica ao contribuinte. Então, voltando para o Borbinha, Borbinha, então é assim, Borbinha, é assim que funciona, Agora, como toda boa regra, tem exceções. Borba, estava muito bom para ser verdade, lógico, tem as exceções. Mas é muito fácil. As exceções são as chamadas legislações instrumentais. Legislação instrumental é aquela legislação que não altera nada. Ela apenas dá instrumentos à fiscalização, facilitando, melhorando a arrecadação e a fiscalização dos tributos. Estas exceções das chamadas legislações instrumentais estão no parágrafo 1º do artigo 144 do nosso Código Tributário Nacional. Então vamos conhecer as exceções, situações, portanto, nas quais aplicar-se-á ao lançamento uma legislação vigente nesta época do lançamento que ainda não existia na época do fato gerador. Ok? Então vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 144. Aplica-se ao lançamento a legislação vigente, a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador, da obrigação, tenha, vamos ver a primeira possibilidade, instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização. Vamos, por exemplo, volta para mim, volta para o Borbinha, olha só. Vamos imaginar, agora, por exemplo, foi criado um sistema chamado permanência fiscal. Quando se sabe que um estabelecimento, restaurante, por exemplo, declara que tem um movimento de 100 clientes por dia, mas existem fortes indícios de que a movimentação dele é muito maior do que 100 clientes por dia. Então, coloca-se lá 2, 3 fiscais, desde a hora que abre até a hora que fecha no estabelecimento. Essa é a chamada permanência fiscal. Com base no que o fiscal verificar nessa permanência, ele vai lançar o imposto que deixou de ser pago em uma época em que não existia esse novo processo de fiscalização, que é a chamada permanência fiscal. Então essa é uma legislação instrumental, essa é uma legislação que está facilitando, melhorando, permitindo que a fiscalização e a arrecadação seja mais eficiente. É uma legislação instrumental. Então eu vou aplicar essa nova legislação de permanência fiscal, cobrando um imposto cujo fato gerador ocorreu em uma época em que não existia essa nova legislação. Então estou aplicando ao lançamento uma legislação posterior à data da ocorrência do fato gerador. É a primeira exceção. Vamos para a tela, para a continuação do parágrafo 1º. Outra situação, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas. É uma outra possibilidade. Volta para mim.
Olha só, você sabe que existe o sigilo bancário. A autoridade fiscal não pode, salvo mediante determinação judicial, exigir a quebra do sigilo bancário do contribuinte. No entanto, a Lei Complementar 105 de 2001 criou uma hipótese, uma quebra do sigilo bancário, por parte, através de uma determinação administrativa da autoridade fiscal. Determina a Lei Complementar 105 que, havendo em curso um processo administrativo contra o contribuinte, o fiscal pode exigir a quebra do sigilo bancário e as instituições financeiras têm que quebrar o sigilo bancário e entregar para a fiscalização, independente de autorização judicial. Então vejam que essa Lei Complementar 105, ela ampliou os poderes de investigação das autoridades. Lógico, porque antes não poderia haver a quebra do sigilo bancário e a partir da Lei Complementar 105, sim, que é questionada, e depois nós vamos estudar esse detalhe, o questionamento dessa possibilidade, mas aumentou os poderes de investigação das autoridades, ampliou os poderes de investigação. Então, eu posso, através da quebra do sigilo bancário hoje, fiscalizar um imposto que deixou de ser pago em uma época em que esta possibilidade ainda não existia. É uma legislação instrumental. Ela está me servindo como instrumento de fiscalização e arrecadação. Voltando para a tela. Ou tenha outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, também facilitando a arrecadação e a fiscalização. Vamos, por exemplo, voltando para mim. Olha só. Até o advento da atual Lei de Falências, Lei 11.101, de 2005, o crédito tributário, o crédito trabalhista, qualquer que fosse o valor dele, tinha preferência sobre o crédito tributário numa empresa em processo falimentar, por exemplo. Primeiro seriam pagos todos os créditos trabalhistas, todos eles, e só se sobrasse alguma coisinha, nós passaríamos para o crédito tributário. Agora não. Na sistemática da atual Lei de Falências, só os créditos trabalhistas até 150 salários mínimos é que preferem aos tributários. Os outros não. O que ultrapassar de 150 salários mínimos não prefere ao tributário. Ora, observem que, com relação ao crédito trabalhista, o crédito tributário ganhou um privilégio maior, porque antes da atual Lei de Falências, qualquer credor trabalhista tinha preferência sobre tributários em qualquer valor, milhões para receber, recebia antes. Agora não, recebe 150 salários mínimos e o restante depois dos tributários. É lógico que entre eles tem outros créditos, mas eu estou fazendo a comparação dos trabalhistas com os tributários. Isso nós vamos estudar depois, ainda dentro desse assunto crédito tributário, nas garantias e privilégios do crédito tributário. Então vejam que com relação aos trabalhistas houve um privilégio maior. Portanto, eu vou aplicar essa legislação que dá ao crédito um privilégio maior, ao crédito trabalhista, ao crédito tributário, com relação aos trabalhistas, muito embora, na época do fato gerador, isso não existisse. Mas aí vem uma exceção da exceção. Boba, mas aí eu não aguento, Boba, eu vou desesperar. Não tem problema nenhum. Vamos entender agora a exceção da exceção. Vamos lá. Olha aqui, ó. Exceto neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Borba, dá um exemplo disso, Borba, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo como é que funciona, então vamos lá. Olha só. Vamos imaginar que existam 3 empresas, A1, do mesmo titular, A2 e A3. No que diz respeito ao ICMS, por exemplo, cada empresa é um estabelecimento autônomo. Não há relação entre elas, ou seja, em termos de fiscalização. Ou seja, se A1 do mesmo titular de A2 estiver devendo, você não pode cobrar de A2 nem de A3. Cada estabelecimento é um estabelecimento autônomo. Com o advento da Lei Complementar 87 de 96,
os estabelecimentos do mesmo titular passaram a responder solidariamente um pelos outros na dívida tributária. Ora, não é uma garantia maior ao crédito? Lógico que é. Lógico que é uma garantia maior ao crédito, porque estabelecimentos que não respondiam, se A1 estivesse devendo, eu não poderia cobrar dia 2, dia 3, e agora com o advento da Lei Complementar 87, sim, é uma garantia maior. No entanto, como está atribuindo responsabilidade a terceiros, eu não posso aplicar essa legislação. Porque, vamos voltar para o texto, está lá, ó, exceto neste último caso, a partir daqui, exceto neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade a terceiros. Então, mesmo que hoje eu esteja cobrando o imposto numa época posterior à Lei Complementar 87, eu estivesse cobrando um imposto cujo fato gerador ocorreu antes da Lei Complementar 87, eu não poderia cobrar solidariamente de todos os estabelecimentos, porque essa legislação, embora facilite a arrecadação e a fiscalização, está atribuindo responsabilidade a terceiros e eu não posso aplicá-la. Então, voltando para mim, como é que funciona em resumo? Aplica-se ao lançamento a legislação que posteriormente à data da ocorrência do fato gerador tenha instituído novos critérios de apuração ao processo de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades ou atribuído maiores garantias ou privilégios, ou seja, legislações instrumentais que facilitam como instrumento para fiscalização e arrecadação, exceto quando atribuir responsabilidade a terceiros. Ok? Maravilha! Então vamos lá para a tela, um resuminho, para ficar legal. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador, tem instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, tem ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas e tem outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto para o efeito de atribuir responsabilidade a terceiros. Então, voltando para mim, é assim que funciona essa questão da aplicação de uma legislação posterior à data da ocorrência do fato gerador. Vamos ver algumas decisões jurisprudenciais nesse sentido. Vamos lá para a tela. A regra, de acordo com o STJ, a regra basilar em termos de direito tributário é expressa pela máxima tempus regit actum. O que é isso? O tempo é que determina qual a legislação a ser aplicada. Assim, o fato gerador com seus consectários rege pela lei vigente à época da sua ocorrência. Ocorrido o fato gerador do tributo anteriormente à vigência da lei, que retira sua natureza sancionatória, viável a aplicação retroativa, porquanto em caso se trata de obrigação gerada por infração. Artigo 106 do CTN. O que significa isso? Voltando para mim. Ora, se a nova legislação for relativa à infração tributária, eu posso aplicá-la, mesmo que na época do fato gerador não existisse, mas existe na época do lançamento, quando ela for mais benéfica ao contribuinte, em função do artigo 106, inciso 2 do CTN, que determina que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando deixe de defini-lo como infração, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, ou quando lhe aplique penalidade menos severa. Então vejo que nesse caso, quando o ato não está definitivamente julgado, eu vou aplicar essa nova legislação sim. Ok? Esse é um detalhe importantíssimo. Ou seja, cuidado, se a legislação for sobre infração e for mais benéfica ao contribuinte, a nova legislação, eu vou aplicá-la. Não é uma exceção ao artigo 144, é uma combinação do 144 com o artigo 106, inciso 2 do CTN, já estudado por nós. Legal? Maravilha. No próximo encontro, nós ainda temos que olhar as exceções ao caput do artigo 144. Situações nas quais não será aplicada a legislação da época do fato gerador, e sim uma legislação posterior ao fato gerador, alguns aspectos jurisprudenciais e ainda o parágrafo 2º do artigo 144, que nos traz uma outra exceção
a regra de que aplica-se ao lançamento a legislação vigente na época do fato gerador. Até lá.